TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada! Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um programa Só Amor Constrói, aqui pela nossa TV Imaculada. Uma saudação especial a você que nos acompanha pela plataforma digital aqui da Milícia da Imaculada, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site www.miliciadaimaculada.org.br, a você aqui de Campo Grande, canal 15.1, 21, 521 da NET, e a você, claro, que nos acompanha em todo o Brasil através da Parabólica, canal 321. É o Só Amor Constrói que chega na sua casa. E seja bem-vindo, mais uma semana abençoada com a graça de Deus. Quero pedir que você fique conosco, não mude de canal, porque hoje o programa é muito especial. Vamos falar da vida, da história de um santo muito conhecido em nossa Igreja Católica. Vamos colocar aqui a sua missão. O nosso convidado já está aqui nos bastidores esperando. Vamos falar sobre São Francisco de Sales. Você conhece a história dele? Se não conhece, vamos conhecer juntos aqui no Só Amor Constrói. Claro, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência aqui na nossa TV Imaculada. E como de costume, vamos começar o nosso programa com a mensagem de nosso santo fundador, São Maximiliano Kolbe, que traz no seu escrito hoje de número 237. A mensagem diz assim: rezem para que a Imaculada dirija cada coisa segundo a sua vontade. Não permita que ninguém lhe crie obstáculos aos seus planos. Fazendo assim, vocês trabalharão muitíssimo por ela em favor das missões. As pequenas cruzes, as humilhações, são ofertas preciosas. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Que pelo testemunho de Maximiliano Kolbe, pela intercessão da Mãe Imaculada de São Francisco de Sales, que é o santo que nós iremos conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história, nos ajude a enfrentar as nossas dificuldades. E como diz aqui São Maximiliano Kolbe, que rezem para que a Imaculada dirija cada coisa à sua vontade, não permitindo que ninguém crie obstáculos aos nossos planos. Que pela intercessão de nosso santo fundador, possamos sempre levar a palavra de Deus, principalmente aqueles que mais necessitam. E sempre levando o legado do nome do nosso programa, que sempre foi o legado de sua vida. Só o amor constrói. Amém? Como eu disse no início do programa, hoje nós iremos falar sobre São Francisco de Sales. O nosso convidado é o Padre Wellington Castro, ele que é o pároco da paróquia São Francisco de Sales, aqui de Campo Grande. São Francisco de Sales, celebramos no dia 24 de fevereiro e, claro, vamos conhecer um pouco mais da sua vida, da sua missão, da sua história, uma história linda, fantástica. Ficou curioso? Tem dúvidas? Participe conosco através do nosso WhatsApp, é o 67, é o código aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 993470532. Eu vou pedir um pequeno intervalo e na volta já vou estar aqui com o Padre Wellington para conversar um pouco mais sobre o tema do programa de hoje. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Só Amor Constrói aqui pela nossa TV Imaculada, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo canal 15.1, 21, 521 da NET, é você em todo o planeta Terra, ligado nas plataformas digitais, o nosso aplicativo, o nosso site, e você, de forma especial, que está conhecendo agora a missão da TV Imaculada através da Parabólica em todo o Brasil, pelo canal 321. Como eu disse no início, no nosso primeiro bloco, hoje o nosso tema é São Francisco de Sales, na qual comemoramos no dia 24 de janeiro, não em fevereiro, como eu disse no primeiro bloco. O nosso convidado já está aqui, Padre Wellington Castro, que é pároco da paróquia São Francisco de Sales. Padre, seja muito bem-vindo à TV Imaculada. Obrigado, Felipe. Seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Imaculada. Eu queria que o senhor se apresentasse a quem está nos assistindo. Quem é o Padre Wellington, sua vocação, a sua missão, agora a sua missão na paróquia de São Francisco de Sales. O nome da paróquia que é o tema do programa de hoje, Padre. Muito bem, então eu sou o Padre Wellington de Castro, pároco da paróquia São Francisco de Sales, a nossa
Forania Oeste da Arquidiocese de Campo Grande. Sou pároco desde setembro, até porque nos últimos 5 anos eu estava em Roma para os estudos de liturgia, a formação do mestrado, doutorado, e em setembro, voltando, assumi essa paróquia, esse desafio que é uma vida paroquial, uma vida guiar almas, algo que São Francisco fez com tanta garra e com tanta doçura ao mesmo tempo. Para a gente começar falando do tema de São Francisco, eu queria que o senhor colocasse quem foi São Francisco, onde ele nasceu, onde que ele conviveu ali na sua infância, para que ele pudesse chegar na sua vida adulta, se tornar bispo e fazer sua missão. Muito bem. Claro que seria muito mais, uma experiência muito melhor um padre salesiano falar de São Francisco de Sales, já que ele é o patrono da família salesiana, mas São Francisco é um grande santo, é um grande bispo, é doutor da Igreja e por isso tem a sua contribuição para toda a Igreja Universal. Ele nasceu na região da Saboia, que hoje pertence à França, em 1567, portanto ali logo após o período da Reforma Protestante. E isso foi algo que marcou muito a sua vida, o seu apostolado, o seu pastoreio, justamente porque ele teve que lidar com muitas situações de conflito, porque a sociedade da época, a igreja da época, estava tomada pelas ideias, de modo particular, de João Calvino, né, os calvinistas. Então esse foi o contexto em que São Francisco cresceu. De uma família nobre, de uma família rica, de fato a sua mãe era uma condessa, como era muito comum na época, e os pais, como tantos outros santos, também não queriam que o filho seguisse uma vocação religiosa, mas esperavam para ele uma vida pública, uma vida política, uma vida em que pudesse ser um grande nome de sua época na França daquele tempo. Tudo bem que não era França ainda, mas na região daquele tempo. Mas o que se deu em Francisco de Sales se deu com tantos outros santos, de ter uma experiência com Deus já desde a sua infância, já desde a sua vida pequena, orientado, catequizado pela sua mãe, uma católica fervorosa, e desde cedo São Francisco foi tomado por esse desejo de Deus, o desejo de ser de Deus. Isso que vai nortear toda a sua vida apostólica, a sua vida de tomada de decisão por viver a vocação. O pai queria que ele fosse político, ele estudou com os padres jesuítas, foi estudar Direito, e concluiu a sua faculdade, seu doutorado em Direito na Universidade de Pádua, na Itália, e ali voltou para sua casa, trabalhou algum tempo ainda na função, mas a contragosto, porque não queria a vida política, queria viver como padre, como religioso, e aí tomou uma decisão de fato de ser sacerdote, a contragosto, não com vontade do pai, mas ali foi todo o fruto que pôde dar todo o norte da sua vocação, do seu ministério que desenvolveu depois também ali como bispo de Genebra. Então ele chegou a exercer a profissão de advogado que ele se formou, né? Por muito pouco tempo, porque ele voltou, mas não era a vontade dele, mas assumiu por pouco tempo. O pai queria que ele se casasse, já estava arrumando um casamento para ele, como também era muito comum naquele tempo, né? Outros santos também viveram isso. De fato, o pai queria que ele assumisse, estava já arrumando um lugar para ele no próprio Senado, vida política mesmo. Foi quando ele tomou a decisão de ser padre e foi acolhido ali pelo bispo local, foi para Roma, fez algum tempo de estudo e foi ordenado muito, muito cedo. Não tinha, lembramos que naquela época ainda estava começando o seminário, a vida de seminário que foi decidido no Concílio de Trento algumas décadas antes. Então, isso foi o que motivou muito a vida e a vocação de São Francisco. Tem alguns episódios muito marcantes em sua vida. Um deles foi nesse confronto e nesse contato com os calvinistas, que pregavam, por exemplo, que as pessoas já nasciam predestinadas ou ao céu ou ao inferno. Nosso Senhor permitiu que ele fosse tentado nesse sentido. Então, por um longo tempo, ele se sentiu totalmente indigno, perturbado, que já estava condenado ao inferno. Viveu algumas semanas, assim, mais de um mês, com esse sentido, com esse sentimento de não conseguia dormir, não conseguia comer, porque sabia que seria condenado, mesmo amando muito ao Senhor. Ele foi para uma igreja ali em Paris,
rezou ali diante da imagem da Virgem, rezou lembrai-vos, ó Virgem Maria, passada aquela oração, aquele sentimento foi embora. E aí ele decidiu, consagrou, fez um voto de castidade privado, e aí continuou a sua vida de busca por fazer a vontade de Deus, uma inspiração que ele levou muito adiante na sua não tão longa vida, porque morreu muito cedo, com 55 anos, mas o suficiente para marcar os seus escritos, o seu apostolado como padre, como bispo de Genebra, na Suíça. Conversávamos nos bastidores sobre essa questão do calvinismo naquela época. Ele começou esse trabalho diante dessa situação, ele era padre ainda ou já tinha sido ordenado bispo para começar a sua missão? Ele teve contato com a cultura, a religião calvinista desde cedo, porque ali já estava, naquele tempo, todo fervorando o calvinismo na Suíça, de modo particular, em Genebra, que era o berço do calvinismo, e por isso ele teve um contato. Depois de padre, ele pediu para ir para a região da diocese que era mais tomada pelos calvinistas, que é em Chablais, e ali ele teve que enfrentar grande onda de perseguição, verdadeiros atentados à sua vida no meio da rua, como aconteceu também depois, 200 anos depois, com Dom Bosco, de ser perseguido, de tentarem matá-lo. Ele também viveu isso muitas vezes durante o seu ministério, porque perturbava essa ordem. De fato, São Francisco ele é padroeiro dos escritores e dos jornalistas católicos, justamente por um fato muito presente, muito conhecido de sua vida, que foi justamente quando padre e também quando bispo, ele escrevia folhetinhos, pequenos folhetos, à mão, obviamente, e colocava debaixo da porta das casas das pessoas. E ali confrontava a fé católica com a fé, o erro da doutrina calvinista. E esses textos doutrinários que ele desenvolvia e publicava, né, nos jornalzinhos que distribuía, ele servia para todas as pessoas, né, padre? Servia para todas as pessoas. Depois foi publicado, foi editado e virou um dos seus grandes escritos, que são as controvérsias, que se trata justamente as controvérsias calvinistas contra a fé católica. O legado de São Francisco de Sales, qual que foi, padre? Porque vendo essa história, né, dele ter sido confrontado pelo seu pai, propriamente dito, de querer que ele fosse um político, um advogado ou exercer qualquer função da parte de direito, ele se decidir ser padre, né, e ser um bispo e fazer toda a sua missão. Qual que foi o legado que ele nos deixou até hoje? Poderíamos falar de grandes legados, né? Um leigo poderia aplicar para a sua vida aquilo que ele deixou nos seus escritos, de modo particular na Filoteia, que é a introdução à vida devota, que é o seu livro seu escrito mais famoso. Diria que, segundo alguns autores, que depois da Imitação de Cristo, a Filoteia é o segundo livro mais lido no campo da vida ascética, da vida mística. E ali então tem muito para a vida prática de cada cristão. Mas falando especificamente para a vida de um pastor, a vida de um padre ou de um bispo, penso que o grande legado de São Francisco foi o seu amor pelas almas. Foi a devoção, não à toa ele é chamado de o doutor do amor divino e o doutor da devoção. Então, alguém que experimentou profundamente o amor de Deus e por isso não conseguia reter para si, e o modo como ele tratava disso com as pessoas, o modo como ele acolhia. Como bispo, ele visitou todas as paróquias de sua diocese e visitava não no sentido somente de passar ali, dar um oi e ir embora. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui. Não, ele visitava, ele acolhia de modo particular, pela sua preferência, os mais pobres, os mais simples, os mais abandonados, porque ele dizia para si: se eu não atendo, eu sei que ninguém mais terá coragem de atender, de receber e de amar. Então, para mim, eu penso que este seja o grande legado de São Francisco, a sua capacidade de amar. Por isso ele é chamado de o santo da doçura, o santo da mansidão, alguém que soube viver tão profundamente a mansidão, que também é uma das características do coração de Jesus. Se a gente parar para pensar, padre, a época de São Francisco e de vários santos que viveram nessa época, era muito difícil você fazer a missão de fazer a evangelização, muito diferente da realidade que nós temos aqui. Pelos relatos escritos que podemos ter de São Francisco de Sales, ele pensou em desistir em algum momento da sua missão, da sua vocação, diante de tantas situações que encontrava, principalmente essa questão do calvinismo, que era perseguido? Penso que de modo nenhum. O que movia São Francisco na missão e no apostolado e na levar as almas a viver essa devoção foi justamente este amor que ele nutria por Cristo.
né? Então, a confiança que ele tinha em nosso Senhor, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a problemas de saúde, ele passou por várias situações de quase morte, em que enfrentou dificuldades da época. Claro que hoje pensamos muito mais fácil o acesso à saúde, naquela época não era. Então naquela época ele tinha que, por exemplo, atravessar longos percursos na neve e sofreu muito com isso também na sua saúde. Então, mas nada disso foi empecilho, pelo contrário, servia muito de impulso para que pudesse levar a anunciar esse amor de Deus para as almas. Muito bem, estamos conversando com o Padre Wellington Castro, pároco da paróquia São Francisco de Sales, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pároco do santo, que é o tema do nosso programa de hoje, na qual celebramos a sua data do padroeiro, dia 24 de janeiro, né, Padre? Não é fevereiro, na qual nós falamos no bloco anterior, né, já feita a correção. Vou pedir uma pausa para o Padre Wellington para a gente tomar uma aguinha no intervalo, e você também que está nos acompanhando, fica por aí, não sai daí, porque o Só Amor Constrói volta daqui a pouquinho. Se você tem alguma dúvida sobre a vida, sobre a história de São Francisco de Sales, mande no nosso WhatsApp, o prefixo 67 99347 0532. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Só Amor Constrói, aqui pela nossa TV Imaculada. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, você que está conosco neste dia aqui na nossa TV Imaculada. Obrigado pela sua audiência, estar conosco, participando do nosso programa. Você que ainda não é milite, não faz parte da família consagrada da Rede Imaculada de Comunicação, da Milícia da Imaculada, você pode estar contribuindo e ajudando, fazendo o seu cadastro. De que forma? Ligue para nós no nosso prefixo 11 4397 6500 ou mande a sua mensagem através do nosso telefone no WhatsApp, é o 67 99347 0532. Visite o nosso site também, www.miliciadaimaculada.org.br. Faça parte dessa família, contribua para que a Rede Imaculada de Comunicação continue levando Jesus, continue levando a mensagem da evangelização através dos nossos meios de comunicação. A TV Imaculada, as rádios que estão por todo o Brasil, várias cidades e várias retransmissoras do Brasil, e claro, pelas nossas revistas, pelas plataformas digitais. O sonho de São Maximiliano Kolbe sendo concretizado aqui no Brasil através da Rede Imaculada de Comunicação. Então, muito obrigado a você que já faz parte desta obra, e você que ainda não faz parte, entre em contato conosco e faça parte desta família consagrada. O nosso tema de hoje é falar sobre um pouquinho da missão de São Francisco de Sales, santo conhecido pelo seu ensinamento, pelo seu legado. Você que está conhecendo pela primeira vez a história, a missão de São Francisco de Sales, já acompanhou o nosso segundo bloco. Nosso convidado é o Padre Wellington Castro, que é pároco da paróquia que leva o nome do nosso tema do nosso programa de hoje, São Francisco de Sales, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Padre Wellington, que está aqui, aceitou de prontidão de falar sobre o santo que intitula a sua paróquia, né, todo o trabalho de evangelização que o senhor desenvolve, e falar um pouquinho mais sobre a vida de São Francisco. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, nos bastidores, conhecendo um pouquinho mais, para levar informação para quem está nos assistindo, sobre o padroeiro dos escritores e jornalistas católicos, e também do surdo, né? A gente dos surdos todos, né? Ele desenvolveu um método de linguagem para que aqueles que o procurassem pudessem ser atendidos da forma que eles entendiam, né, padre? Justamente com aquilo que nós falávamos, né? Esse desejo, esse impulso de São Francisco tinha para com as pessoas, para com seus paroquianos, para com da sua diocese, justamente para não deixar ninguém sem atendimento. Ele criou uma linguagem de sinal, uma própria ali, algo muito claro, nem chega aos pés da que nós temos hoje, mas criou uma linguagem para poder se comunicar com os surdos que iam atrás dele, né? Se conta na história que teve um em particular que ele levou para morar na casa dele, cuidou dele por um tempo, e ali foi quando ele desenvolveu essa linguagem para poder se comunicar, e por isso ele é considerado também o padroeiro dos surdos mudos, dos jornalistas e escritores católicos, porque, como te dizia no intervalo, São Francisco escreveu mais de 2.000 cartas, diria quase 2.500 cartas,
Primeiro também a Santa Francisca, Joana Francisca, com que ele fundou a Ordem da Visitação em 1610, mas também outras cartas para seus dirigidos, para seus filhos espirituais, e esses volumes hoje estão todos elencados, estão todos editados e você pode ser encontrado também. E é uma leitura que não somente nos engrandece, os escritos de São Francisco não somente nos tomam o tempo. Eu dizia ontem mesmo a um paroquiano que nós, para lermos a Filoteia, que é a Introdução à Vida Devota, que é o seu livro mais conhecido, não é um livro de leitura para ler uma vez a cada ano, é para ver pelo menos uma vez a cada mês, né? Porque é algo que precisamos conhecer, porque o conteúdo é justamente formar as almas para crescer na vida de devoção, na vida de piedade, desde os primeiros passos no contato com a fé, com os sacramentos, com a Sagrada Escritura, com a vida de comunhão com Deus. E aí então esses escritos que chegaram para nós e que são hoje livros essenciais para quem quer ter uma vida espiritual, uma vida ascética, buscar uma vida um pouco mais mística, saindo dos barulhos do mundo e entrar mais numa vida de comunhão com o Senhor. Padre, dentro de várias histórias de São Francisco de Sales, qual que é que mais se destaca dentro de seu trabalho missionário, durante toda a sua vida que ele desenvolveu, atendendo as pessoas mais necessitadas? O senhor dizia também que ele era o bispo que atendia as pessoas que nem um padre gostaria de atender, né? Esse foi um grande destaque da sua missão? Tem outras histórias que o senhor pode destacar aqui também? Acho que esse é o grande trunfo de São Francisco, essa caridade para com as almas, que outros santos de sua época e também depois viveram, como são o Cura d'Ars, que viveu também essa questão de passava horas e horas no confessionário, atendendo as pessoas em confissão, atendendo as pessoas em direção. Também o mesmo impulso que movia Dom Bosco, 2 séculos depois de São Francisco de Sales, em quem ele se inspirou para fundar, obviamente, a família salesiana, a obra de Dom Bosco, né? Mas eu penso que dos grandes feitos de São Francisco, a parte dos seus grandes textos, os seus grandes livros, como já falei, a Introdução à Vida Devota, o Tratado do Amor de Deus, as controvérsias, que são aqueles folhetos, o que mais se destaca para mim, né, como padre, é justamente o seu trabalho profundo, não somente pela salvação das almas, que já é muito, mas por guiar as almas e a sua não preferência. Ou melhor, se falarmos de preferência, a preferência deles era por aqueles que eram os abandonados, aqueles que ele sabia que nenhum em outro lugar seriam atendidos. Então, esse amor, que era fruto, claro, do amor de Deus, ele que era tão devoto do Sagrado Coração de Jesus, ainda que a devoção não tivesse se espalhado, Jesus ainda não tinha se revelado a Santa Margarida Maria Alacoque, mas ele já era um profundo amante do coração de Jesus. Tanto é que na ordem que ele funda, junto com Santa Joana Francisca de Chantal, a Ordem da Visitação, uma das características do carisma é o amor ao coração de Jesus. Então, daí partia tudo. Essa experiência do amor a Cristo, do amor de Cristo, é algo que impulsionava de modo tal o seu apostolado, a sua missão, a sua obra, que ele fez grandes coisas na sociedade de sua época, na sua diocese. Por exemplo, falava dos calvinistas, ele conseguiu converter, se conta a história, mais de 70 mil calvinistas para a fé católica, com o seu discurso, com as suas homilias e com o seu cuidado, a sua atenção que ele sempre dava às pessoas. Padre, na sua vocação como sacerdote, como que São Francisco de Sales contribuiu, principalmente agora, que a primeira paróquia, que o senhor é pároco, que tem a oportunidade de administrar, recebe o nome de São Francisco de Sales. Certamente, na época de seminário, o senhor estudou muitos escritos de São Francisco de Sales, e hoje, recebendo a primeira paróquia, recebendo o título de São Francisco de Sales, o que representa isso para o senhor como sacerdote? Pelo contrário, meu primeiro contato, de fato, com São Francisco foi há 3 anos, quando eu obtive o livro da Filoteia e ali fiz a primeira vez as minhas primeiras leituras, né? Depois já fiz outras 2 vezes pelo menos. Então, para a vida de um padre, ela contribui porque não somente fala da devoção,
O padre não pode ver somente de devoção, mas o modo de colocar essa devoção e esse cuidado com as pessoas, no trato com as pessoas. Como eu dizia, ele era chamado o santo da doçura, da mansidão. Isso para mim, como padre, precisa me dizer algo, precisa me ensinar como é que eu devo agir, com que mansidão, com que doçura, com que amor de Deus eu preciso tratar, eu preciso cuidar das pessoas, das almas a mim confiadas, né? Então, isso para a vida de um padre, com a sua contribuição, com seus escritos, tem muita significância e muita importância. Se nós nos deixarmos também, claro que é sempre um trabalho que é nosso também, de acolher aquilo que Deus nos fala por meio desse santo, desse grande doutor da igreja. E claro, os ensinamentos o senhor vai passando para os seus paroquianos, né, da paróquia São Francisco de Sales, que vai começar as suas festividades a partir do dia 21 de janeiro, né, 24 de janeiro é o dia de São Francisco de Sales. Eu queria que você contasse um pouquinho da missão da paróquia que o senhor trabalha aqui em Campo Grande, também das festividades que irão acontecer neste mês de janeiro lá na paróquia São Francisco de Sales. Muito bem, então nós começaremos a nossa festa do padroeiro no próximo sábado, dia 20, com a nossa festa social, a nossa quermesse e também o nosso festival de prêmios. Convido você também a adquirir nossas cartelas e concorrer a R$20 mil em prêmios. Dia 21, 22 e 23 faremos o nosso tríduo em honra ao padroeiro, sempre a missa às 19h30, à exceção do domingo, que é às 8h30 da manhã, que é o horário da missa da comunidade matriz. E no dia 24, o dia da festa de São Francisco, ali também a missa às 19h30, seguida sempre de uma quermesse. É um momento de confraternização, é um momento de vivermos um pouquinho nas homilias, né? E, de fato, os padres convidados para o tríduo grande parte são padres salesianos, que podem falar com muito mais propriedade dele do que eu, né? E para vivermos esse momento de festa, esse momento de celebração, esse momento de comunhão, então eu convido também a todos para esses dias estarem conosco, de 20 a 24 de janeiro, na paróquia São Francisco de Sales, que fica ali na rua Pinto d'Água, número 837, no Recanto dos Pássaros, ali pertinho do terminal Júlio de Castilho. Muito bem, padre, eu quero agradecer muito a sua participação aqui na TV Imaculada. As portas da TV Imaculada sempre estarão abertas para a sua missão, para a sua vocação, para a paróquia São Francisco de Sales. Deixe aqui o nosso abraço carinhoso e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, uma bênção, né? Aproveitar que temos a presença de um sacerdote aqui conosco nos nossos estúdios da TV Imaculada, lembrando também sempre do carisma de São Francisco de Sales, da sua mãe que sempre teve uma grande fé e que rezou muito para que esse momento acontecesse. E hoje São Francisco de Sales é padroeiro dos jornalistas católicos, escritores, dos surdos, e também com todo o seu legado para a vida de cada um de nós, né, padre? Isso mesmo. Então eu termino com uma frase, talvez a frase mais conhecida de São Francisco de Sales, que se encontra no Tratado do Amor de Deus, quando ele fala que a medida do amor é amar sem medidas. É justamente esse chamado a amar com o amor com que Deus nos ama, a encontrar no outro a presença de Deus, a levar para o outro a presença de Deus por meio do amor. O amor que nos motiva, o amor que nos leva sempre a fazer em tudo a sua santa vontade. Então que Deus possa abençoar a cada um de nós pela intercessão de São Francisco de Sales, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Wellington Castro, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Imaculada, falando de São Francisco de Sales. Uma alegria. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, voltamos na sequência para rezarmos juntos a coroa em honra a São Maximiliano Maria Kolbe. Não saia daí porque daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com o Só Amor Constrói desta semana, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, mais uma vez agradecer ao Padre Wellington, que esteve conosco aqui falando sobre São Francisco de Sales, né? Você que está chegando agora, por um acaso, perdeu o programa de hoje, chegou só aqui no finalzinho, não tem problema. Entre no nosso YouTube Rede Imaculada de Comunicação, que você vai ter acesso ao programa desta semana e também todos os programas que fazem parte da nossa programação aqui da TV Imaculada. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que o nosso meio de evangelização pelo YouTube possa chegar a mais pessoas, a mais evangelizadores, pessoas evangelizadas que
vão receber a mensagem de Cristo através das plataformas digitais, através do nosso canal do YouTube. E como eu disse, como eu prometi no último bloco, vamos rezar como de costume a nossa coroa em honra a São Maximiliano Kolbe. Então, vamos colocar as nossas intenções, os nossos pedidos, aquela intenção que está no íntimo do nosso coração, para que juntos, pedindo a intercessão da Mãe Imaculada e de São Maximiliano Maria Kolbe, possamos pedir ao Senhor que atenda todas as nossas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguns daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas antes as atendei e ouvi propícia. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por tantos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por tantos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós,
especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reservas e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono de nossos difíceis tempos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado a minha irmã que esteve conosco aqui no nosso programa Só Amor Constrói. O nosso programa volta na próxima semana com mais um tema muito bacana sobre a espiritualidade da nossa Igreja Católica, sempre trazendo muito forte a espiritualidade kolbiana, porque só o amor constrói, sempre com um tema dedicado à nossa Igreja Católica. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer a vida, a missão de São Francisco de Sales. Se você perdeu o nosso programa, só ir na nossa página do YouTube que você pode acompanhar não só o nosso programa, mas todos os nossos programas da nossa programação. Eu fico por aqui, peço que você continue na TV Imaculada acompanhando a nossa programação, que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.